cada ano o número de profissionais autônomos cresce no Brasil. Por isso foi criado o Registro Oficial de Microempreendedor Individual, o conhecido MEI, para aqueles que possuem negócio próprio ou são simplesmente Esse autônomos. registro é quase sempre para empreendedores informais que prestavam serviços simples e que não recolhiam os tributos. Muitas pessoas ainda se questionam sobre quais são de fato as vantagens de se tornar um MEI ou de ser um MEI, né? Mas quem está com a gente para falar ao vivo sobre esse assunto agora, aqui no Notícias do Bem, é o contador Felipe Ribeiro. Felipe, seja muito bem-vindo mais uma vez ao Notícias do Bem. Que bom tê-lo de volta aqui, né, no nosso programa para a gente conversar agora sobre esse assunto tão importante e que está interessando a cada vez mais pessoas, porque afinal de contas tem muita gente abrindo a tal da microempresa individual, né? Bom dia, Roberto. Bom dia, Tainá. O prazer é todo meu, né? Em estar aqui novamente. E como você falou, né? O governo criou essa modalidade do MEI, né? Para tirar o pessoal da idade. Até para o pessoal ter um resguardo, né? A abertura do MEI, aquele pessoal, o pessoal que é autônomo, é muito interessante. Existem muitos pontos positivos. E eu vejo mais pontos positivos do que negativos e que pode ajudar bastante o empreendedor individual, né? Aquele autônomo para prestar serviço para uma empresa, para prestar serviço para as igrejas, né? O que eu falo muitos dos meus clientes aqui no escritório, minhas igrejas que trabalham comigo, para contratar quem tem o MEI. Por quê? Porque ele pode dar nota para a igreja precisa da nota fiscal do serviço dele. Então, a igreja e outras empresas podem estar contratando esse fiscal e se beneficiando deles, né? Ter um leque de trabalho muito maior, né? Quando você sai da informalidade. É assim, muitas pessoas ainda têm muitas dúvidas, assim, né? De certa forma, no presente momento que nós estamos vivendo, o número cresceu muito, né? E é vantajoso? Essa, assim, é uma realidade e é o que nós estamos vivendo, né? Quais os pontos positivos, né? Quando você tem um controle do seu trabalho, quando você consegue administrar bem o seu tempo e os seus compromissos ali, sendo o seu próprio chefe, Felipe? Então, a vantagem de abrir o MEI para você sair da formalidade, que acho que é o bacana, você é PJ para emitir nota fiscal. Então, você pode dar nota fiscal para a empresa, para a igreja, para o estabelecimento que você for trabalhar, né? Muitas empresas necessitam da nota fiscal da prestação de serviço. Você possui vários direitos. Tem o auxílio doença, você tem para o auxílio maternidade, a licença maternidade, né? Vai ter direito a esse benefício, vai ter direito a benefício de aposentadoria por idade, vai ter benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, quando a pessoa né? fica... Não, tempo de contribuição não, é por idade e por invalidez. Tem o direito da aposentadoria por invalidez. Então, série de benefícios que o MEI traz. Obviamente, o MEI ele tem um limite. Você vai aposentar com um salário mínimo. Você não vai aposentar com mais. Mas você vai ter uma aposentadoria, você vai ter um resguardo. Se você estiver doente e você não puder trabalhar, você vai no INSS, vai receber pelo menos um salário mínimo para ficar em casa. Se você ficar inválido, vai receber um salário mínimo. Se você falecer, a sua esposa, os filhos menores de 18 vão receber a pensão, vão receber o benefício. Então, é vantajoso. E você sai da formalidade. E o custo, ele é baixo. O custo hoje para você manter o MEI com um novo salário mínimo vai ter em torno de R$60, hoje 50 a R$60. É 5% do salário mínimo. Então, que você tem de custo com o MEI. É R$60 por mês que você tem todos esses benefícios, né? Então, é excelente. E você sai da informalidade, né? Únicas desvantagens do MEI tem um limite de emissão de nota por ano. Um limite de emissão de serviço, né? Por ano. Você pode emitir por ano, hoje, R$81 por ano, que dá uma média de R$6.750 por mês, se eu não me engano. Então, é isso que você pode emitir a média mensal. Não precisa ser todo mês 6.750, mas a média é essa que você pode emitir de nota fiscal do seu serviço do trabalho do MEI. Então, esse é um problema, não é um problema, mas é um limitador do MEI. Se você passar dos R$81 mil, você vai ter que desenquadrar do MEI
e vai para outro tipo de empresa, uma ME, né? Que é o próximo passo. Mas, assim, de qualquer forma, se você estiver ganhando mais, obviamente você vai estar melhor a sua qualidade de vida pública. Você passar para uma outra empresa que é um pouco maior, não vai ser problema, porque o serviço está rodando, né? Tá conseguindo trabalhar. As Então, coisas estão indo bem. Isso, e seria excelente você sair do MEI e ir para uma empresa maior, porque as coisas estão fluindo de uma forma positiva. Agora, né? Felipe, então, deixa eu te o MEI é perguntar. o primeiro passo para sair. Tem limitações de funções para o MEI ou não? Quem pode ser MEI efetivamente? Qualquer prestador de serviço pode ser MEI? Qualquer comércio pequeno pode ser MEI? Não, existe uma tabela que você entra no MEI com todos os quinais que podem abrir. São bastantes. Mas quem não pode abrir MEI, eu já te falo aqui de pensionista, servidor público, menor de 18 anos, estrangeiro sem visto no país. E todas aquelas profissões que são regulamentadas por órgãos, advogado, arquiteto, contador, dentista, economista, enfermeiro, uma série de profissões que são regulamentadas por órgãos, essas não podem abrir no MEI. Não tem opção. Eu não tenho opção de abrir MEI para o meu escritório. Eu tenho uma IREB, eu tenho que ser uma limitada, eu tenho que ser uma empresa, uma ME. Eu não posso ser um MEI. Mas existe um leque muito grande de prestação de serviços que são construção civil, de limpeza, de manutenção, aqueles que usam muito a informalidade. Existe um leque muito grande, né? São diversas profissões que a gente pode enquadrar no MEI. E não são todas, né? Mas existe um leque muito grande que as pessoas podem usufruir desse serviço. Lá no portal do governo, você encontra todas essas funções aí que você pode se enquadrar. E o processo para você se formalizar no MEI, né? Como que é esse passo a passo, assim, que a pessoa quer abrir um MEI, ela vai, é prático, fácil, ela consegue fazer sozinha, manter sozinha, como que é? É muito prático, Tainá, é muito prático. Ele vai entrar no portal do governo, no MEI, vai seguir o passo a passo, que é bem simples, colocando os dados pessoais. A abertura é muito rápida, depois existe o processo para quem vai ter que emitir nota de formalizar isso na prefeitura, e cada prefeitura é de uma forma. Se você tiver alguma dificuldade, então pague para um profissional auxiliar no momento, só da emissão de fazer o pedido para emissão da nota fiscal, né? Porque o MEI você abre no portal do governo, mas a emissão de nota fiscal é da prefeitura. Então, se você tiver alguma dificuldade, procure um profissional, seja eu, seja um outro, procure um profissional para te auxiliar. Mas o mês a mês é muito tranquilo. Ele vai emitir as notas no exercício lá no começo do ano seguinte, né, agora em 2022, referente a 2021, ele vai fazer um lançamento lá uma vez por ano, no meio das notas que ele emitiu, do serviço que ele emitiu, do que ele fez, né? E está feita a declaração dele do MEI, bem tranquilo. E mensalmente, a única coisa que ele paga é uma guia de 55 a 60 reais, que é o que ele vai pagar. Uma simples guia que no mesmo site onde ele fez a abertura do MEI, é onde ele emite a guia. Ele mesmo pode entrar, ele mesmo pode emitir, e ele mesmo pode fazer. Óbvio que muitas pessoas têm dificuldade com esse tipo de serviço, de entrar no computador e de mexer. A gente sabe disso, porque eu trabalho com muitas pessoas e a gente sabe da dificuldade que muitos têm. Então, pague um custo baixo, geralmente, para que emita as guias para você, né? Para que emita para o profissional, para ele não ter nenhum tipo de problema. Porque uma vez que você abre, você tem responsabilidade de recolher essas guias. Se você não recolher, você vai ficar em atraso com o governo e com dívida com o governo. Eu ia falar isso agora, porque é um processo um pouquinho burocrático, não é tão simples. Eu tive que recorrer à ajuda do maridão ali para ajudar, né? Porque tem que entrar no site, aí tem que pagar, enviar uns documentos, né? Mas é muito simples mesmo, é bem fácil, é bem didático, assim, né? Porque ele tem esses caminhos. Mas é um facilitador e é o que vem realmente ajudando muitas famílias, muitos pequenos empresários, né, empreendedores nos dias de hoje, né? Desde que o MEI foi lançado, né, Felipe, a gente pode dizer que muita gente saiu da informalidade. Se eu não me engano, são 10, 12, 14 milhões de MEIs abertos. É muita gente. É muita gente. E a tendência é aumentar.
A tendência é aumentar porque as pessoas, as empresas, graças a Deus no Brasil agora acaba mudando muito, então as empresas mesmo que tomam o serviço, igrejas, escritórios, empresas em geral, estão pedindo nota fiscal do serviço, estão se Sim. formalizando. O e-social, toda essa cobertura que o governo, esse controle que o governo tem feito que as empresas se adequem a essas novidades. Então, pessoas prestarem serviço hoje, muitas empresas necessitam da nota. Então, tem feito com que as pessoas saiam da informalidade. Né? E aí, ótimo para a economia do país, ótimo para o governo, ótimo para a pessoa. Ela tem esses benefícios que eu citei antes, né? De uma aposentadoria por idade lá na frente. Então, todo mundo sai ganhando, né? Quando a gente sai da informalidade. Todo mundo sai ganhando. Sai ganhando o país, sai ganhando a pessoa. Eu acho que tem sido ótimo. O MEI é um meio de canal muito barato para a pessoa manter, relacionado a uma empresa normal, né? Que paga uma série de impostos e tem beneficiado muitas famílias com relação a isso, né? Não, com toda certeza. E Felipe, assim, as empresas, como você falou, estão exigindo cada vez mais essa questão da nota fiscal, tanto as empresas como as igrejas, né? Porque a sua especialidade, Sim. inclusive, é o atendimento de contabilidade para igrejas, né? E as igrejas, as congregações, enfim, elas precisam exigir realmente essa nota fiscal. Isso precisa ser cada vez mais obrigatório, né? Sim, porque assim, você vai tomar um serviço, né? O que é comum a igreja usar muito? É um serviço de manutenção, né? Predial, fazer uma pintura, vai fazer uma reforma. E era muito comum a informalidade, né? Pedreiro não tinha nada, né? Então, as igrejas que são clientes do escritório, nós orientamos. Ou você contrata uma empresa, ou se você vai contratar um profissional, não peça para ele abrir o MEI. Para ele sair da formalidade. A gente ajuda, como escritório, na abertura desse profissional, para depois ele emitir a nota para a igreja fazer os recolhimentos necessários. Todo mundo sai ganhando, né? A igreja fica na formalidade, fica tudo legal, e o preço também. Exatamente. Vai ter o seu benefício, né? Certo. A gente tem uma pergunta do chat aqui para você, Felipe. Claro. Nós temos um comentário só apenas do ar-condicionado elétrica, o MRT, que ele está falando, ótimo terem trazido a matéria sobre o MEI, que é um diferencial. O maior benefício, além da legalidade, é prestar serviços à igreja. E a questão que é muito importante, né? Talvez poucos se atentem a isso, que eu gostaria que você reforçasse, Felipe, que é a questão da declaração, né, de quem é MEI. Porque às vezes a gente fala muito assim, declaração no final do ano tem que declarar do imposto de renda, mas quem é MEI também precisa declarar, né? Eu ia entrar nesse ponto, que é um ponto muito importante, que acontece com pessoas que me procuram, né? Eu não faço muitas empresas MEI, tem algumas pessoas que me procuram, porque não é uma especialidade, mas é uma coisa bem simples, eu consigo auxiliar. E as pessoas fazem lá a sua declaração do MEI anual, faturaram, sei lá, 70, 80 mil no ano na empresa. E ela tem que declarar da empresa, obviamente, ponto pacífico. A gente vai lá e declara e resolve. A grande questão que entra para mim é que ele tem que declarar o imposto de renda da pessoa física dele, porque ele é o proprietário da empresa. Alô? Felipe, a gente tá tendo um probleminha de conexão aí com o Felipe, a gente não tá te ouvindo. Repete pra gente. A pessoa tem, o dono do MEI precisa declarar. O dono do MEI precisa declarar como pessoa física, é isso, né? Acho que a gente teve um probleminha ali de conexão com o Felipe. Vamos ver se ele volta, porque ele estava falando exatamente. Estamos de volta. Vamos lá. Só explica pra gente, então. O dono da MEI precisa declarar como pessoa física, não é isso? Ele precisa fazer declaração de imposto de renda física, ele precisa fazer. Ele precisa porque o MEI ele declara para o governo com relação à empresa. Mas com relação à pessoa física, ele tem que declarar a distribuição de lucro e tem que declarar o que é a parte tributável do imposto de renda dele. Então, ele precisa declarar o imposto de renda de pessoa física. Então, é extremamente importante que quem tem o MEI procure um contador para depois fazer sua declaração de imposto de renda para não ter problema com o fisco, com a receita. Muito importante isso. Tá certo. Felipe, eu queria que você deixasse seus contatos, então, né, do Contábil Ribeiro. Quem quiser mais informações a respeito desse assunto e quem quiser também assessoria, principalmente as igrejas, né, as congregações, que é o seu foco, né, o foco do seu escritório. Deixa os contatos pra gente aí. Então, nosso contato é através do contabilribeiro.com.br.
A gente tem o nosso telefone, o 24640354, DDD 11. E também a gente tem o nosso e-mail, que é o contábil@contábilribeiro.com.br. E qualquer dúvida que tiver, a gente tem um e-mail, tem um telefone, tem lá no nosso site o WhatsApp também. Entre em contato. Com relação à parte de e-mail, a gente pode te auxiliar também, te orientar. E o nosso foco, como o Roberto falou, são as igrejas, né? Então, se a sua igreja está com dificuldade, está com algum problema, por favor, entre em contato com a gente que a gente pode te ajudar aí a resolver esses problemas. Tá certo. Felipe, obrigado pela sua participação. Volte sempre aqui, você é sempre muito bem-vindo aqui no Notícias do Bem. Eu que agradeço a oportunidade. Precisando, só chamar que a gente vai ser um prazer poder estar com vocês novamente.